E o episódio de hoje a gente vai falar de quem cuida de quem cuida. E aí a gente não tá falando só de mãe, não. E a gente já ouviu a voz da nossa convidada e pode falar a sua também. Vem, chega pra conversa, Mari. A madrasta chegou. Pois é, a madrasta tá aqui. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre esse assunto. E eu trouxe a Isabela Camargo, mãe da Angelina, apresentadora, autora do livro Dá um Tempo, palestrante. E ela vai trazer muitos assuntos. Adorei. Seja bem-vinda. Quem cuida de quem cuida, né, Cami? Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Ah, que bom. E a Mari, madrasta. Mãe do Augusto, do Vicente, da Flora e do Matinho. Eu falei que ela é mãe do Augusto e do Vicente, mas ela é madrasta. E da Flora e do Matinho, educadora parental e escritora. E tem o Instagram mais bombado de todos, né? De engajamento e loucura e treta. É o mais bombado. Obrigada, então, eu já gente. quero Amei começar. o convite. Olha só, eu quero muito saber. Eu vou começar com a Isabela, porque hoje o tempo vai ser rápido. As meninas, elas falam demais, gente. Elas têm muita coisa pra falar. E é isso, né, Mari? Eu não vou me enrolar aqui, porque eu quero saber com você sobre a história do burnout. Vamos começar por ele? Porque aí tem um papo de burnout materno, mãe também tem burnout. Qual que é essa confusão? Quem cuidou da Isabela? Como é que isso chegou? E o que você fez? Me conta. Vamos lá. Cami, é o seguinte, burnout é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho, sob um estresse que não foi gerenciado. Tá. Burnout é o esgotamento físico e mental, consequência de um ambiente de trabalho. Estamos falando de um CNPJ ou estamos falando de empreendedores? Certo. Então, nós temos esses dois modelos de trabalho. Eu posso trabalhar para alguém e eu posso trabalhar para mim. Posso lançar uma polêmica? Agora, Mãe, trabalha. muito. Só que a grande questão que é o seguinte, o burnout, a classificação burnout, só foi oficializada em janeiro deste ano. Até janeiro desse ano, qualquer pessoa que adoecia no ambiente profissional pelo excesso de trabalho sempre era muito julgado, sempre era muito criticado, muito hostilizado, inclusive porque a classificação do Código Internacional de Doenças não existia. Aí, depois de muita pesquisa, de muitos séculos, de muitas pessoas doentes brigando, aí fala, não, existe um nome para essa doença ocupacional. Então, nós estamos falando de um fenômeno ocupacional, assim como outros já aconteceram no passado, Lerdort, tá? Digitação pelo excesso de trabalho. Hoje, ninguém mais questiona se isso é uma consequência do excesso de digitação. Mas no passado já foi muito questionado. Entende? Então, você sempre vai ter muitas pessoas não brigando porque elas querem brigar, mas porque elas estão buscando seus direitos. Você vai ter muita gente buscando seus direitos até a situação ser regularizada. Então, o que eu quero dizer, o burnout, só em janeiro de 2022, é que se tornou oficialmente um fenômeno relacionado ao ambiente de trabalho. O que as mães sentem é exaustão. Ah, mas Isabela, qual é a diferença de exaustão e de burnout? Muita diferença. Porque o burnout você vai ter dentro de um ambiente profissional que não é só o excesso de trabalho. Ele está relacionado a um ambiente com assédio, ele está relacionado com um ambiente que não te dá condições de entregar aquilo que você é exigido. Então, aí eu poderia citar várias pesquisas que elencam vários itens que podem levar um profissional ao burnout. Então, o burnout é um problema profissional. A exaustão materna é machismo estrutural. É uma mulher sobrecarregada. É uma mulher sobrecarregada e que, por mais que ela tenha um parceiro, um companheiro, que esteja ali com tudo, né, contribuindo com todas as situações, a gente sabe que sempre vai sobrar mais para a mulher. Então, estamos caminhando para um cenário em que isso pode mudar? Sim. Mas hoje, eu quero deixar bem claro para todos que estão nos ouvindo, não existe burnout materno. Burnout está associado ao ambiente profissional. E como chegou essa conversa do burnout? Porque eu entendo que você foi uma das pessoas que primeiro também começou a alertar Eu vivi um burnout quando eu trabalhava na TV Globo em 2018. Né? Eu já vinha acumulando vários sinais e sintomas. Foram mais de 2 anos acumulando vários sinais e sintomas. Só que eu aparecia todo dia na TV, sempre muito maquiada, sempre muito bem arrumada. Então, assim, mas como que a pessoa tá doente? Impossível, né? Que ela tá se tratando de com tantas coisas. E eu estava. Bom, tive um apagão ao vivo. Uau! Não lembrava quem eu era, onde eu estava, para onde eu ia, enfim. E aí, dali, eu tive o diagnóstico. Síndrome de burnout. Falei, não pode ser, doutor. Eu amo o que eu faço.
Mas como que eu vou adoecer? Porque eu trabalhei demais. Aí começou a segunda parte do livro da minha história. Né? Até então eu era uma workaholic assumida, eu trabalhava muito, sempre gostei muito do que eu faço, né? Sou comunicadora há 25 anos. E naquele momento eu entendi que eu posso amar o que eu faço, mas eu não preciso morrer Pelo que faz. pelo que eu faço, né? Então eu vivi o burnout e aí a partir disso começaram todas as pesquisas e hoje, depois a gente fala sobre hoje. E aí chegou esse livro, enfim, tudo isso, né? Sim. E eu queria saber, porque pra mim tem total semelhança, até com você, Mari, que chega pra dar voz a um assunto que ninguém falava. A Mari, pra As mim, duas, né? As Eu duas. acho que a gente veio por isso, eu né? acho. Falar do que ninguém fala. Exato. Vamos falar do Bruno aqui, né? Do Encanto, do Madrigal. A gente fala dos assuntos Exato. pra dar voz a ele. E você é a que trouxe a história da madrasta. E eu tenho uma madrasta. A minha história é marcada pela perda da minha mãe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. E a minha madrasta vem, então, como uma figura muito importante na minha vida. E que eu vou me emocionar, vamos todos chorar. Ela tá chorando, gente. Vocês não... Sim. Alguém tá vendo, tá Ai, gravando. tá gravando. Tá chorando, ó. Filma aí. E fico muito emocionada de ter você aqui nessa conversa, de trazer esse assunto, porque eu sei da importância e do trabalho que você faz. Então, eu queria te ouvir aí pra trazer as madrastas pra essa conversa. Quem cuida de vocês? Nossa, dá vontade de abraçar. Não é? Não dá? Vem cá, Cam, vem cá. Mas então, eu No sou o colinho. time Bruno, né? Que fala dos assuntos que ninguém fala. Mas a Isabela tava falando, me veio uma coisa assim... Nossa, mas olha, ela é tão linda, né? Tá na Globo, tá reclamando do quê, né? As pessoas confundem. Muito. E isso tem um paralelo com a maternidade. Porque você fala assim, eu não quero ver essa criança na minha frente. Nossa, mas como você tá falando assim? Você demorou tanto tempo pra conseguir engravidar, agora você não Como quer você não tá ver a feliz? criança. Como você não tá feliz? Como que você quer viajar sem a criança? Ai, que horror! Imagina, a gente tava falando disso na entrada aqui. Viajar sem filhos, né? É uma delícia, é maravilhoso. Mas eu sou essa pessoa que começou a sofrer preconceito dentro assim, dentro da família estendida, nas rodinhas de mães, nos aniversários. Comecei a ouvir, você não sabe, você não tem filho, né? Porque eu me torno mãe depois de ser madrasta. Então, eu fiquei 3 anos maternando como madrasta. E aí, as pessoas falavam, não, você não sabe, você não é mãe. Aí eu falava, não, só um pouquinho. A criança tá na minha casa 24 horas por dia durante uma semana. Eu faço comida, eu carrego, eu levo, eu busco, eu desempenho várias, né, atividades maternas. E aí, madrasta vem de mater, né? Não de maldade, porque senão, coitada da madrinha, né? A gente já tem que chamá-la de boadrinha, né? Não rola. É. Não, porque depois eu quero que você conte essa história do Google. Então, é isso. E aí, aí eu tava numa roda de mães, e aí eu comentei alguma coisa, e a pessoa falou assim, não, você não tem como saber. Porque você não é mãe. Eu falei, não, mas a gente tá falando de alimentação infantil. E quem cozinha na minha casa sou eu. Então, eu tenho como saber. Na verdade, eu não dei essa resposta na hora, eu só saí chorando do aniversário. Essa resposta tá entalada aqui. Agora e você aí, deu. Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. alô, pessoa que naquele aniversário falou, né? E aí eu comecei a ser ativista dentro de casa, assim. E aí o meu cunhado, que é o irmão do meu marido, falou, vou te indicar pra falar no TEDx, aquele evento. Você falou no TEDx também, né? sim. Ai, Gente, eu quero Chique, falar né? no TEDx. Muito chique, muito chique. muito Cadê o chique, TED? né? Alô, TEDx Brasília. Chama Chama a Camila. E aí ele falou, vai lá falar de madrasta. Eu falei, o que eu vou falar? Ele, ué, tudo que você fala em casa, agora fala pra mais gente. E faz um Instagram, né? Que é tudo começa assim, faz um Instagram. Eu falei, o que eu vou dizer no Instagram, gente? Eu não tinha nem ideia de que isso ia virar uma coisa. Eu tinha uma empresa, trabalhava com eventos, a minha empresa faliu na pandemia, um terror. E aí eu fui. E aí eu fiz um Instagram e ele falou assim, escreve como você se sente. Porque pode ser que mais gente se sinta assim. E agora somos 45 mil madrastas. Tem mãe, tem pai, enfim, tem mais gente lá seguindo. Mas parece que sabe quando tem que fazer aquela limpeza de caixa de gordura, assim? Que ninguém quer fazer? Tem que tirar o tampão lá. E às vezes sai umas Serviço baratas. sujo. Falar do que ninguém quer falar. E brigar, assim. É constantemente uma luta. Haja saúde mental, assim. Porque parece que eu tô o tempo inteiro, sabe? Na beira do rolê, assim. Mas eu tô
Tamo Tá lá. cuidada? Tô cuidada. Nossa, Então essa aqui a coisa gente tá de aqui quem pra cuida. cuidar sobre o assunto. Você sabe que eu sempre gosto de perguntar assim, quem é o cabeleireiro do cabeleireiro? É. Quem é o dentista do isso. dentista? Quem que cuida? Né? Quem coloca uma Amo! mãe? Quem coloca a Mari no colo? Quem coloca a Isso. Camila no colo? Aí eu tenho que trazer um ponto. Nós. Aí entra o autocuidado. Eu concordo 100%. Aí entra o autocuidado. A porque compromisso aí, da vida adulta. Por isso que aí você tem que se incluir na própria agenda, e isso é uma ideia que eu trago na produtividade sustentável, que é o seguinte, você se coloca na agenda. Não espere, sabe? Porque nós já sabemos desse nosso papel acolhedor. Então, se você não se incluir na própria agenda com... Seja uma atividade física, seja uma massagem, seja um cinema, seja fazer a unha, seja o que você quiser para você... Quem que vai fazer isso por você? Então não espere o parceiro, a parceira, quem convive com você para propor o autocuidado. Não, autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. E aí eu vou já trazer aqui um detalhe muito interessante, porque quando eu conheci a Mari, aqui nos bastidores da gravação, e a Mari me falou que tinha 2 enteados e 2 filhos, eu falei, como é que você consegue? E ela falou, babá. Sim, babá. E aí entra o ponto que eu gostaria de trazer para você evitar, então, a exaustão. Delegar. A gente também, né, vem com uma crença, uma bagagem de que você não pode delegar, de que você não pode deixar para uma outra pessoa também ter os cuidados. E aí, com isso, não vai ter tempo para você se cuidar. E aí, o que vai acontecer? Uma mãe doente, frustrada, triste, né? Porque muitas pessoas estão se sentindo tristes, mas no fundo estão cansadas. Nossa, ela falou a mesma coisa que a minha terapeuta de casal falou pra mim. Você só não dormiu ontem, Então, né? mas aí eu vou chegar nesse ponto. O sono. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. E sai na frente com 84 doenças do que uma pessoa que dorme normalmente. Então, se eu não tiver consciência que o meu sono me afeta tanto assim, eu vou abrindo mão do meu sono, aí depois eu abro mão da minha higiene pessoal, aí depois eu abro mão do meu tempo de almoço. E aí quando você vê, você já não existe mais. Você só vive com o que sobra de você. Uau. E aí Ai, não vou tem... chorar eu agora. Meninas, olha só. E aí não tem conta que feche. A conta não vai fechar se você não se incluir na própria agenda e você não defender os seus espaços. Então, aquilo que eu falei no início é com muito carinho. Machismo estrutural. Legal. E o que nós vamos fazer, então, para mudar? Conversas como essa já são super importantes. Para que cada mulher também defenda o seu tempo, o seu espaço, para que consiga, no mínimo, dormir o que precisa. Quem não dorme bem, não vive bem. E aí fica difícil, né? E esse ponto da babá, eu falo muito lá no... Bom, que começou um Instagram sobre Somos Madrastas e virou, tipo, meio que eu falo de tudo, né? Tudo. Desde assim, gente, eu tenho herpes, vamos normalizar, vamos, né? É normal, a pessoa tem herpes. Herpes genital, sim, herpes genital. A vida acontece. Vamos falar sobre isso? Vamos discutir como é que, né? Mas isso que a Isabela falou, que eu tenho falado muito sobre babá, é assim... Você chama a babá, mas você não vai chamar a babá só porque você tem que trabalhar. Porque a gente tem muito isso, assim, eu vou chamar a babá porque eu tenho que trabalhar. Uhum. E aí tem uma outra coisa do machismo que é assim, não, meu marido tá com os nossos filhos porque eu tenho que fazer uma reunião. Não, baby, ele tá com os filhos porque ele é o pai. Porque você já viu uma mãe que fica com os filhos pra alguém trabalhar? Não, ela fica com os filhos porque ela é a mãe. Então você pega a babá, você paga a babá pra você ficar deitada vendo Netflix. Pra você, pode falar? Pra você pegar o seu vibrador. Pode? Por favor, né? Por favor, você pega, né, você gente? pode. Mulherada, vibrador, pode, é liberdade. tá não liberado. Fala a verdade. Você pega e fala assim, vou chamar a babá pra eu jantar fora com uma amiga. Ou para não ter motivo. Ou pra nada. Podemos não justificar o Mas tempo? eu tô conseguindo fazer isso agora, ainda na base um pouco da culpa, assim, do pontapé. E aí, uma coisa que eu tava... Real, eu tô fazendo terapia de casal. Alô, terapeuta, obrigada. Sobre esse tema do cuidado. Porque daí, parece que uma resposta, que pra mim é meio boba, assim, é assim. Então, faz assim. Você pega tudo que tem que fazer na casa e você divide em 2. É metade o homem faz, metade a mulher faz. Daí você fala assim, mesmo que isso funcionasse, porque não funciona, não vai funcionar, eu quero fazer as coisas que eu mais gosto pelas pessoas. E aí a gente chegou numa conclusão na terapia de casal que foi assim, a terapeuta falou assim, mas então eu tô vendo que a Mari gosta de cuidar de algumas coisas, tipo...
o negocinho que o Vicente gosta de comer. Ele gosta de uma lasanha e um nhoque de um lugar X. Sempre que ele vem, eu vou lá e eu compro. Meu marido nem sabe, entendeu? E aí, eu não quero deixar de cuidar do nhoque e da lasanha. Então, a terapeuta falou assim, quem sabe a Mari cuida das coisas que ela gosta de cuidar e você cuida dela? Então. Aí hoje de manhã veio a Flora me acordar com o Rodrigo atrás e ele tava com um ovo cozido, assim, num potinho. Daí eles me acordaram depois que eu dormi só das 5h30 até as 8, porque eu passei a noite acordada com o nenê. Com o ovo, assim, eu falei... Ai, vou comer um ovo cozido na cama. E ele acerta o tempo do ovo, sabe? Tá tudo tá pago. Tá tudo certo. Eu acho que o cuidado não é essa divisão igualitária, Não que a gente tem essa ideia de ficar na foice, sabe, lutando. Porque eu acho que tem muito mais do exercício de se conhecer, do respeitar o seu tempo e a agenda, que também tem um desafio, né? A gente empreende ou a gente trabalha no CLT, como você trouxe, né? Ou você tá lá, ou você é empreendedora. E parece que o tempo é uma coisa que você tem mais ou não tem mais. Mas não é. É uma apropriação do que você precisa, de clareza de necessidades, que é o que você trouxe também, como eu me sinto amada, como eu me sinto cuidada, como eu me sinto acolhida e como também eu peço o que eu preciso. Sim. Cami, você sabe que eu gosto de falar muito sobre a atualização de identidade. A pessoa é chique, né? Eu adoro. Não, Ela é chique. chique. Vocês estão falando coisas que têm tudo a ver com a produtividade sustentável. E, no fundo, eu, Mari, Camila e todos que estão nos ouvindo, é importante a gente lembrar que a gente vai mudando. Não só fisicamente. A gente não tem que atualizar documentos, RG, carteira de motorista, passaporte, porque a gente muda externamente. A gente tem que provar para a sociedade que somos quem somos. Mas internamente, a gente também muda. Do bom dia ao boa noite. Eu não vou dormir a mesma pessoa que eu acordei. E o que acontece é que nós não paramos para atualizar a nossa identidade. Então, hoje, para Mari, receber um ovo cozido de manhã é a maior prova de amor que você pode ter. Sabe? Hoje, para Camila, me fala uma coisa assim que hoje você gosta muito e que antes você não gostava. Ixi. Ou o contrário, pessoas que antes você se relacionava... Eu gosto do meu silêncio hoje. Pronto. E antes, de repente, isso te incomodava. O que é atualização de identidade? É você hoje passar por um exercício que pode durar minutos ou horas, atualizando quem é você hoje, porque a grande origem de muitos problemas que nós temos, não só emocionais quanto mentais, de relacionamento e tudo mais, é querer viver uma agenda de hoje com as características que nós tínhamos do passado. Você dá curso? Sim. Produtividade sustentável, tá na internet, inclusive. Mas uma vez, comprar tem agora. livro não, mas pera lá, também, pera lá. hein, Ó, gente? ó como é que é comprar esse simples. curso. Ó como é que é simples. Porque senão é o seguinte, eu, Isabela, hoje eu tenho 41 anos. Cara, quando eu tinha 20 anos, eu podia ir pra balada. Eu podia tomar todas. No dia seguinte, eu tinha dormido pouco, mas tava ótima. Batia no peito, ó, tô ótima. Dormi pouco e tô muito bem. Quem aqui nunca? Sempre. Com 20 e poucos anos. Agora, com Nossa, 40, se eu fizer fui isso... Eu vou ficar uns 3 dias para me recuperar de uma noitada, Uma entende? semana. Então, assim, não é só o metabolismo que muda. Então, bom, vocês todos já entenderam que o metabolismo muda, certo? As ideias mudam, os gostos mudam, os cheiros mudam, as amizades mudam. E se você não para atualizar a sua identidade, você pode viver uma agenda de hoje com as características que você tinha no passado. Ah, não, mas antes eu conseguia dormir 5 horas e trabalhar em 3 empregos, e escrever livro e fazer... Tá, mas agora não dá mais. Agora o seu corpo é outro, o seu metabolismo é outro. Então, não é um olhar só de perda, mas é um olhar de mudança. E pra mim é da presença. Aceitação. Aí sim, Cami, você vai ter autoconhecimento para poder gerir o seu tempo com mais consciência e não deixar ele na mão das outras pessoas. E outra coisa, quando a gente começou a falar de burnout, né, eu já vou até antecipar aqui uma dúvida que algumas pessoas podem ter aí durante a nossa conversa. Como que eu sei que eu posso estar num burnout? Para as mulheres que são mães e trabalham. Quando você só fala da sua agenda, inclusive para estranhos, isso pode até ser um pedido do seu inconsciente de socorro, exatamente. E quando você não lava o cabelo. Nossa! Ixi, Maria! Quando a gente Hoje eu não tem lavei, energia... gente, Não, mas mas cuidada. tá linda. Não, olha só. Mas acho que é uma metáfora. Quando, né? o que eu quero dizer é o seguinte, quando Também. você não tem energia para lavar o cabelo. A gente já viu isso em vários filmes, mas nunca ninguém fala. Como eu vivi e entrevistei mais de 4.000 pessoas, metade mulher, quando eu falo sobre isso, a mulherada fala, ai, que estranho. Não. Pode olhar, quando você está exausta. Você não tem energia é a história do coque da mãe, né? Quando a gente fala desse lugar. Eu acho que tem um pouco desse lado de...
claro, você trouxe a diferença aqui entre o burnout materno exaustão. não existir e, na verdade, porque está associado ao trabalho. E, claro, a gente faz uma comparação aqui porque trabalhar em casa dá trabalho. Cami, pera lá. Deixa eu só colocar uma coisa. Toda a minha solidariedade e compreensão para as mulheres exaustas. Exato, eu não, tá estou claro. exausta, mas eu não estou com burnout. Eu entendo, tá super Você clara a entende? diferença. Só que a classificação burnout materno não existe, porque burnout está associado a um ambiente profissional. Essa exaustão, esse cansaço que muitas mulheres podem estar sentindo tem a ver com uma falta de parceria, uma falta de apoio. Porque não dá pra de comparar o outras trabalho pessoas. doméstico, porque hoje o trabalho doméstico não é reconhecido como trabalho. Ainda não. Então, por isso, talvez a gente ainda não tenha aí Ainda o não. código do burnout materno, mas talvez. Isso. Então, se alguém estiver exausto e quiser dizer que está com burnout, tudo bem. Não tem... Quem sou eu para dizer o que pode e o que não pode? Eu só estou explicando que burnout tem a ver com um ambiente profissional desequilibrado. A exaustão tem a ver com um sistema que nós já sabemos desequilibrado. E que só vai depender da gente pedir mais. Ah, mas é óbvio, eu preciso pedir ajuda? Precisa. Eu preciso falar que eu quero ajuda? Precisa. E sabe, tem uma coisa que eu falo muito lá pras madrastas, que é assim, vocês assistiram muita comédia romântica. Que lá tem um homem que ele adivinha tudo. E no fim, eles brigam, e aí ele fica lá, daí ele tem um momento uau, e aí ele sai correndo pro aeroporto, e tudo funciona. A vida real não é assim. Então, assim, esquece aqueles filmes. Ai, mas ele tem que me conhecer, ele tem que me entender. Ai, que grande besteira. Você fala assim, então, gente, ó, vamos combinar um negócio? Vamos fazer um acordo? Tá, o acordo é esse, eu faço essa parte do acordo, você faz essa parte do acordo. Beleza, beleza. Adultos, né? Adultos. Vamos ser adulto? Porque negociação. A gente não sabe negociar. Inclusive, a história mostra, né? As mulheres não podiam nem ganhar dinheiro no passado. Então, quando a gente fala de negociação, se a negociação começou com as trocas comerciais, as mulheres não têm isso na memória celular. Só que a gente agora, adultas e com filhos e com todas as responsabilidades, não sabemos negociar. Desculpa, eu atravessei você. Não, gente, a gente tá aqui sem uma troca. Não, mas aí é que a negociação é muito importante para esse posicionamento nosso. A negociação é muito importante. Mas eu acho que a Mari estava falando dos contos de fada. Quanto que eles também atrapalham a relação que a gente tem com a história da madrasta. Porque não é só no filme do romântico, né? Não é só no romântico, mas a madrasta é aquela com a verruga, aqui nariz, né? Tá lá fazendo mal. O que tá escrito quando você pesquisa madrasta? Gente, olha. Esses dias estava até rolando um negócio que analisaram a circunferência da cintura das princesas. E elas têm uma cinturinha. E as figuras más dos desenhos são pessoas com obesidade. As figuras bruxas dos desenhos são figuras com obesidade. As princesas têm cinturinha. Tá rolando essa postagem na internet. Eu acho que os contos de fada... Bom, enfim. Tem uma raiz aí muito louca. Se você, agora que tá ouvindo, vou falar pra câmera. Você agora. Você entra no Google, digita madrasta, você vai ver uma definição catastrófica. Inclusive, não sei se quando sair esse episódio a gente ainda vai estar brigando por isso. Eu abri um abaixo-assinado no change.org. Tá quase 5.000 assinaturas. Olha. E aí eu vou bater na porta da Oxford Press e da Melhoramentos e falar, gente, vamos mudar isso aqui, por favor? Pra ver se E padrasto? Muda. Padrasto é só alguém que casou com uma mulher que já tinha filho. E madrasta? Ai, tenho dor de falar. Vou falar. Pessoa má, incapaz de sentimentos afetuosos, uma coisa assim. E depois embaixo está escrito aquilo de que provém de sabores ao invés de cuidado e afeto, uma coisa assim. Nossa! É bem difícil, é bem difícil. Então, assim, é um monte de coisa misturada, né? Tem uma raiz muito, muito doida como é que isso chega, né? Porque são os contos dos irmãos Grimm, que não eram assim, né? Na verdade... A figura da madrasta, ela é um arquétipo sombrio da própria mãe, né? A mãe tem um lado sombra. É que o povo não gosta de mostrar, mas tem, né? Então, você vai pegar as princesas, por exemplo. As princesas antigas de 1800, elas não têm mãe. Quando o Walt Disney faz os desenhos, os primeiros, na jornada do herói, essa mãe não existe, porque ela precisa crescer muito rápido e a mãe é perfeita.
E qual é o único jeito de uma mãe perfeita existir? Ela não existiu. Ela não existir. Eu passo por isso, porque eu, na verdade, idealizei tanto o meu lugar de mãe. Porque é isso, tipo, o que eu jogava na conta da minha madrasta e da minha mãe? Tipo, era boa e má, né? Então, assim, o estereótipo da mãe perfeita. E quando eu virei mãe, caí de cara, né? E aí vem a igreja, daí lá atrás vem a igreja católica e fala assim, pera, essas historinhas aqui não tão boas, a mãe é santa. A mãe aqui dentro, pra nós, é santa. Então, eu preciso separar em dois personagens. E aí, um vira a mãe e um a madrasta, né? E tem umas coisas que as pessoas confundem, tipo, a Malévola. Meu, a Malévola nem é madrasta. Já sobrou pra nós, entendeu? Caraca! E tem, assim, a história oficial, original, né? Oficial não, original do João e Maria, não é a madrasta que atira na floresta, é a própria mãe. Pois é. Porque numa época de escassez de comida, você deixar o seu filho pra morrer e ser comida pros animais era uma coisa nobre. Foi nobre o gesto dessa mãe. Ela não era uma mãe e um pai que não tinha como sustentar e alimentar os seus filhos. Então, ela abandona na floresta para ela não sofrer aquele sofrimento e para alimentar os bichos, então, pelo menos, né? E aí, a gente vai construindo... E tem uma frase que eu gosto muito, que é da Chimamanda, que eu nunca sei falar o sobrenome dela, mas a Chimamanda é maravilhosa. Maravilhosa. A única. Que ela fala que não existe construção social que não possa ser desconstruída. Claro. Então, o que existe em torno do nome da madrasta é uma construção social, é uma narrativa desatualizada. Porque, eu já vou acabar, juro. Porque lá atrás, dentro dessa instituição religiosa, o que acontece? Vocês estão casados, né? Quando o padre fala que celebra um casamento, o que ele fala? Até que a morte os separe. Qual é o único jeito de ter uma separação? Morte. Por isso que a madrasta ocupa um lugar da mãe. Porque esse alecrim dourado não consegue criar os filhos sozinho. Então, ele tem a permissão da sociedade para botar outra ali, se é que ela já não é amante. Isso acontece ainda muito, tá? 2022. Então, quando morre essa mulher, a sociedade fala, não, beleza, pode arrumar outra. E aí, ela ocupa o lugar da mãe. Só que aquela madrasta lá, ela entrou por causa do cara. Ela não comprou esses filhos. Eu comprei no pacote. Eu quis o Augusto Vicente. Quando eu olhei pro Rodrigo e ele me falou que tinha esses rapazes, eu falei, eu quero tudo. Eu fiz uma escolha. Eu fiz essa escolha, eu quero tudo. Inclusive a mãe. Inclusive a mãe. Que eu acho que é legal falar aqui que você tem essa relação e que é isso, assim, sabe? Em nenhum momento você tá passando no lugar de outra pessoa. Não, aí soma. Porque a gente tá em 2022, não 1886, que a Branca de Neve é de 1886. Daí você fala assim, pera, então agora... Ó, em 1977, tá? Não errei a data. 1977. O Brasil fala na Constituição, pode casar de novo. 1977. Que ano você nasceu? Desculpa perguntar. 81. Então, a Isabela era um bebê. A gente não tinha nascido. Sim. Entendeu? É novo. É muito novo. Que a sociedade fala assim, você pode separar e casar de novo. Porque antes você não podia. E aí, só pra fechar como o machismo e o patriarcado estão na raiz disso tudo, a raiz podre, né? Desculpa. Mas quando morre esse homem, o que acontece com a viúva? Fecha o olho e pensa, viúva, o que vem na sua cabeça? Sozinha, de preto, largada. Na Índia ainda tem comunidades que a viúva é ter a se matar porque ela não tem mais dignidade. Não pode se relacionar. Não pode se relacionar. Uhum. Por quê? Porque ela já foi deflorada por um homem. Ela casou virgem. A instituição fez dela uma mulher. Eu vos declaro marido e mulher. Não é homem e mulher. O cara já é homem. Você fala ex-mulher. Gente, eu tô aqui um pouco intrigada com esse papo. Você fala assim, ex-mulher. Tá, mas você fala assim, então, a Isabela aqui... Você é um ex-homem. Esse aqui é o meu ex-homem. Uhum. Ele deixou de ser homem depois que ele se separou de mim. Nunca! E aí, a viúva fica nesse lugar. E aí, o cara que aparece fala, beleza, vou pegar que já não é mais virgem. Ele é um herói? Porque ela não é mais virgem. Então, ele tá fazendo um ato heróico. E aí, é tudo zoado. Como se fosse uma bondade, né? Ele é muito bondoso. Ele ainda vai cuidar de um filho que não é dele, porque pai é quem cria.
Incrível. Fechou. Precisamos atualizar a identidade da madrasta. Ai, ela falou de atualização da Ai, não, identidade, a gente eu parou. vou usar essa palavra. Gente, Precisamos me dá uma atualizar a consultoria. identidade da madrasta. Sim, total. Mari, olha só. O cinema, ele nos ajudou com muitas coisas, mas também contribuiu para plantar sementinhas das de muito histórias preconceito. que a gente conta. Exatamente. E aí, para dar uma amarrada aqui com a saúde mental, que é muito importante, tudo isso que você falou, todo esse preconceito, tudo isso que você tem que encarar, né, ao se relacionar com um homem que já tem filhos, afeta a sua saúde mental. Nossa! Nossa! Imagina. Então, uma demissão, como foi o meu caso, né? Eu tive burnout, o problema não é você adoecer no trabalho, é você ser demitido. Né, por ter adoecido. Isso afetou demais a minha saúde mental. Ainda bem é que nós somos seres adaptáveis, não é resiliente, tá, gente? Resiliência é uma coisa, apelação é outra. Nós somos seres que aprendemos. E nós podemos nos recuperar, e nós podemos aprender, e nós podemos ajudar outras pessoas que estão passando por nós, que é o que você tem feito brilhantemente. Então, a ideia da madrasta, me vem aqui à cabeça a mesma ideia do preconceito que eu sofri, por exemplo, por ter adoecido, e na época, como não tinha muita informação, lá, ó, tá querendo levar vantagem, né? Ou, como tá doente, tá tão bem. Então, sim, invalidando você. Invalidando. Né? Então, o que eu quero dizer? Todos os problemas relacionados à saúde mental, depressão, ansiedade e outras nomenclaturas que nós podemos usar, são dignas como uma dor no joelho, um problema na coluna. E aí tem um fato que é muito importante. 1 a cada 4 pessoas no mundo vai ter um problema relacionado à saúde mental ao longo da vida, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, não é que eu estou falando de algo que está muito distante de nós. E aí, só para finalizar dentro dessa parte, sala, Cami, né? Aqui deixa a eu te gente já contar. fez a nossa cota. O que você faz para sua saúde bucal? Todos os dias. Dentista, escova o dente, Todos passa os o dias. dental. Pronto. Você escova o dente todos os dias, passa o fio dental e, eventualmente, você precisa ir no dentista. O que você faz para sua saúde mental todos os dias? Eu confesso que eu estou me cuidando bem, porque eu já caí também. Pronto. Então, o que você que está nos ouvindo faz para sua saúde mental todos os dias? Ai, Né? ela é Desconfie. apresentadora! Desconfie daquelas pessoas que vão no topo do Himalaia para meditar. Nada contra, mas assim, você não deixa para escovar o dente só no fim de semana. Então você não pode deixar para se cuidar só no fim de semana. É autocuidado todo dia, Cami. É disso que eu tô dizendo. Né? Saúde mental é decisão diária. Assim como você hoje escova o dente todos os dias e há 200 anos não escovava, você construiu essa identidade da saúde bucal. A atualização de agora, identidade, nós Mari. estamos construindo uma cultura de saúde mental. E não podemos nem ter medo de dizer saúde mental. Sim, porque essa é uma mente, então é saúde. Saúde bucal é uma boca, entende? Sim, e a gente separa. Eu acho que é importante dar nome às coisas. Sim. Porque as coisas, depois que a gente dá nome, traz visibilidade, a gente pode acolher. Porque no final, saúde deveria ser uma palavra pra tudo, né? Eu ainda faço esse recorte, né? Pra ficar mais claro, mas estamos falando de saúde integral. Saúde integral, porque assim, a gente fala assim, física, que é o que você trouxe. Se você quebrar um dente, você vai no dentista. Super digno, né? Se você falar Quebrar assim, o braço aqui, Isabela, você vai pro hospital agora. Eu não vou poder hoje gravar o podcast, que eu vou ter que ir no dentista, tudo bem? Claro, né, Mari? Isabela, eu não vou poder hoje no gravar o podcast porque eu tenho que ir ao psiquiatra. Louca! Não, nós estamos falando de uma necessidade essencial. Assim como eu falar que quem não dorme bem não vive bem, parece uma bobagem. É que o simples ofende. O simples ofende demais. Simples ofende. Demais. Então, quando eu faço essa comparação de saúde mental com saúde bucal, é para ficar claro para todo mundo que saúde mental é uma decisão. Você decidiu pela manutenção da sua saúde mental. Você deve ter feito a terapia. Faço muito. Ela criou o perfil? Faço muito. Né? Para que essa convivência, por mais altos e baixos que ela tenha, você siga em harmonia. E saúde mental não tem uma definição pela Organização Mundial da Saúde, mas há um consenso que é a sua maneira de lidar com as adversidades, com os desafios todos os dias. E ninguém fala disso. Acho que saúde mental é uma coisa absolutamente inalcançável, né? Tipo, eu vou ali pegar saúde mental e já volto. Não! Agora eu estou com saúde. Tá com você o tempo inteiro, dependendo da decisão que você toma. Se você vai olhar as coisas como positiva, com aprendizado ou negativo.
Perfeito. É uma decisão. E eu vou trazer um quadro aqui, 1 minuto, que aí a gente já continua aqui, que é a pergunta que a gente recebe. Porque quando os filhos chegam, as dúvidas também. Quando os enteados chegam, as dúvidas também. E aí veio assim, gente, trabalho em uma empresa, sou casada, tenho 2 filhos e um enteado. E eu me sinto o tempo todo cansada e com a sensação de que não vou dar conta, sempre à beira de um ataque de nervos. O pior é que parece que ninguém lá em casa percebe e não tem muito o que fazer. Então, o que a gente faz? Cada uma me dá aqui uma dica. Como é o nome Mari. dessa moça? A gente tá com uma pergunta anônima. Uma pergunta anônima. Então, você que perguntou ou está vivendo uma situação dessa, se as pessoas não percebem, é porque você precisa chamá-las então e explicar. Olha, neste modelo que a gente está vivendo, a mamãe não tá legal. A mamãe está fazendo o melhor que pode, mas tá difícil. Nós vamos, a partir de agora, tentar fazer algumas mudanças, algumas adaptações. Tudo bem? É aquela história. Parece que é óbvio. Ah, mas é tão óbvio que eu tô cansada. Não é. E especialmente porque já está na nossa memória celular o cuidar, o acolher, o fazer por todo mundo. Esse Só que essa mãe precisa dizer que está cansada, que não está aguentando. Ela precisa dizer. Então, quem está vivendo um modelo em que está puxado, se você não consegue mudar a estrutura profissional, porque essa mulher não está exausta também só por conta da casa, né? Também está muito cansada, provavelmente por uma sobrecarga no trabalho. Aí acumula. Então, se eu não consigo mudar o meu trabalho, eu preciso mudar o que eu consigo. O que eu consigo dentro da minha casa? Ah, se até hoje nunca consegui, tenta. Ah, mas eu tentei e não deu certo. Tenta de novo. Boa. Não tem outro caminho. E você, Mari? Então, aí fazendo essa conexão que vocês, né, estão tentando entre os filhos e o currículo, né? Tem uma coisa muito simples, assim, que o pessoal faz na empresa, que a gente não faz em casa e a gente deveria, que chama reunião. Boa. Você faz uma reunião e aí você nem precisa nem dizer assim, eu tô bem, tô mal. Você fala assim, então, ó, aqui tem uma lista de coisas que precisam ser endereçadas. Vamos conversar? E aí é de todo mundo, né? É a reunião da casa, É a reunião familiar. A disciplina positiva fala muito nisso. E aí você vai e fala assim, então, ó, a gente é um grupo aqui. Olha que loucura. Um time. A gente é um grupo. Então, vamos fazer as coisas juntos? E aí, e fazer sempre. Não é só quando estoura, né? A Isabela tava falando da terapia. E eu achei muito engraçado que a gente saiu da terapia. Eu faço alguns projetos com meu marido. E a gente entrou numa reunião corporativa, com cliente todo. Cliente grande. E aí o Rodrigo falou assim, gente, desculpa, a gente tá aqui no celular porque a gente tava na terapia de casal. E eu... Aquele vácuo. Uau, que homem! Tipo, maravilhoso. Todo mundo ficou mega feliz, assim. E aí alguém falou, mas depois perguntaram assim, mas estão em crise? E o Rodrigo falou assim, não, a gente tá só evitando. Manutenção. A gente tá só evitando a crise. Perfeito. A gente não está em crise, a gente só não quer a crise. É porque a gente acha que é só depois que a bomba estourou que a gente busca ajuda. Que é o ter que ir fazer o canal, né? Exatamente. Exato. E a gente tá chegando no final. Não pode. Tempo bom passar rápido, viu, gente? Eu falei pra vocês, eu falei, é assim. Não é pode assim, é muito rápido. E eu queria saber de vocês, na verdade, dentro desse nosso contexto aqui. A gente tá falando sobre uma bolsa que a gente carrega quando a gente se torna mãe, madrasta. E é uma bolsa que pesa. A gente chega na maternidade ou na madrasticidade, tá certo isso? Madrastidade. Madrastidade. No maternar, né? Nas duas. Sim, Maternagem. mas dando nome às coisas. Quando a gente chega nessa função e quando a gente entra nesse contexto, a gente carrega uma bolsa que às vezes vem muito pesada. Com muita coisa. E ela tá muito maior do que a gente consegue aguentar. E eu queria a dica de vocês, na verdade, do que você tira da sua bolsa do bebê. Expectativa. Tiro expectativa. E a minha vida fica bem mais leve. Recentemente eu viajei com o meu marido, ficamos 15 dias fora de férias. E aí minha bebê ficou com a minha sogra, que cuidou dela muito bem. Eu não fiquei com nenhuma expectativa no retorno. Mas será que se eu chegar ela vai chorar? E se ela chorar e não sei o que, eu vou me culpar, né? E nem não. da expectativa do cuidado da sua sogra. Nada. Eu confiei. Eu fiz uma escolha. Maravilhosa. Né? Porque se eu escolho o filho dela, se eu não tiver confiança em deixar a minha bebê com ela, tem alguma coisa errada. Então, aprender a confiar te ajuda a reduzir as expectativas, porque você confia. A confiança é algo que nós, mulheres, precisamos exercitar. E tudo é um exercício, tá? Tudo que a gente tá falando é exercício, é treino músculo, diário. Né? A gente tem que treinar. Diário. Porque para fazer dieta, a gente treina. Para fazer treino, Tudo é treino. Então, quando eu cheguei da viagem, o que aconteceu? Como eu não esperava nada, a hora que a gente abriu a porta, todos os adultos choraram. Eu, meu marido, minha sogra, meu sogro, minha mãe que estava lá.
A Angelina olhou pra gente, abriu aquele sorriso, esticou as mãozinhas assim. Ai, foi aquela choradeira. Agora, imagina se eu tivesse criado essa expectativa e isso não tivesse acontecido. Ah, ela ia virar costas, ia chorar. Então, assim, expectativa. Minha filha hoje, ela tá com 10 meses. Eu tenho a expectativa que ela ande, que ela faça isso, faça aquilo. Procuro não pensar, porque ela vai fazer no tempo dela. Então, expectativa pra mim. Tira da bolsa agora. E você, Mari? Eu que tava cai fora? pensando, o que cai fora, pra mim, é o entendimento sobre o equilíbrio. Porque eu achava que, por exemplo, minha filha tem que ter uma dieta equilibrada, né? E aí, o equilíbrio, ele pode ser, por exemplo, por semana. Não precisa ser no dia. Não preciso passar dias perfeitos e equilibrados. Então, assim, ontem eu fiquei recortando o catálogo de supermercado para fazer um supermercado para Polly. Hoje eu vou sair daqui e vou jantar com uma amiga minha. E o equilíbrio, ele Que delícia! Sim, eu vou, maravilhosa. E aí o equilíbrio, ele acontece ao longo do tempo, né? Então, uma hora você tá lá, outra hora você não tá, outra hora você faz isso. E vai comer batata frita? Vai, porque vai comer batata frita. Então, você distribui o tananã equilibrado na semana, no mês, sabe? Você dá uma Nossa, isso é muito maravilhoso. Porque é que nem você não engorda com um brigadeiro. Não! Mas você ficar obcecada naquele brigadeiro, você fica doida, né? Sabe como é que eu chamo isso na produtividade sustentável? Equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico. Gente, Equilíbrio dinâmico, mulher... sabe por quê? Definições. Porque o equilíbrio é uma coisa muito utópica. Você achar que equilíbrio você não vai ter altos e baixos. E não, o equilíbrio dinâmico é você Ele ter não é altos e baixos. estático, De novo, saúde mental. Desculpa, bati na mesa, gente. Boa. É lidar com os altos e baixos e momentos bons. E de repente aí você pode não dormir tão bem. Aí o dia seguinte vai ficar um pouco mais estranho. Mas depois você já sabe disso, você já equilibra. Então é consciência. E aí o estado da presença faz todo sentido. Porque aí você não reage a situações como se o mundo tivesse contra você. Gente, o mundo não te deve nada. Nem ninguém. Você que é responsável Nem seus filhos. pelo seu estado emocional, pelo seu estado mental e pela harmonia que você vai construir ou não. Com equilíbrio dinâmico. Gente, Não, sério. 2 eu só aulas posso falar. garantidas desse workshop que a Isabela vai dar, especialmente no Filhos no Currículo. Não, eu só quero dizer o seguinte. Identidade e equilíbrio Gente, dinâmico. eu poderia ficar muitas horas aqui. Eu acho que a gente vai ter que ter mais. V2. E eu queria agradecer, mas queria que vocês deixassem os contatos, os recados finais, onde a gente encontra, como é que a gente acompanha tudo que vocês têm feito por aí. Vamos, Mari? Vamos. Bom, eu tô no @somos.madrastas. Meu site também tem umas coisinhas legais lá, tem Seus e-book. clubes, conta aí. Tem o Apoia-se, que é o financiamento coletivo recorrente, porque até agora ninguém quis, né, apoiar a madrasta, então eu fui lá fazer um coletivo aqui para poder financiar as coisas que eu queria fazer, né? Então, tá lá o apoia.se/Somos Madrastas. Tem podcast no Spotify. Enfim, tem coisas. Tô sempre fazendo coisas, sempre inventando. Grupo de WhatsApp, é uma loucura. Boa, Mari. E você? Onde a gente te acha? Isabela Camargo Real. Né? Isabela com Com Z e 2 dois L's. Zs e Não, 2 L's. Com Z só. Não. Isabela com Z e 2 Gente, L's. Camargo desculpa. Real. No Instagram. No YouTube, eu faço um programa chamado Promovendo Saúde. Toda semana eu falo de um assunto relacionado ao calendário nacional de saúde. Então, a gente precisa de educação em saúde. Né? E saúde mental está em tudo. Como a gente falou, é saúde integral. Então, o Instagram, @Isabela Camargo Real. E o livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, que é facinho de ser encontrado e vai ser um tá privilégio. Aqui, ó, gente. Quem tá Vai ser um vendo? privilégio poder compartilhar com vocês. São 150 entrevistas de pessoas que nós admiramos, de alguma maneira, Karnal, Cortella, Monja Cohen e assim por diante, para a gente entender como nós podemos realmente criar limites, para a gente poder ter controle, para a gente poder absorver melhor o nosso tempo. Boa! Eu amei essa dica. Eu só queria agradecer muito. Obrigada, Deu certo. Obrigada, gente. Eu que Obrigada agradeço, foi por uma essa- delícia. E ó, todo mundo colocando filho e enteado no currículo. Isso! E acompanhando o nosso trabalho também na @Filhos no Currículo. Então, obrigada mais uma vez. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.